Bom, irmãos, igreja vem do grego eklésia e significa ajuntamento de pessoas, assembleia, uma assembleia universal, um ajuntamento de pessoas com um objetivo, com um propósito. Quando nós pensamos em unidade, ou quando nós pensamos em igreja, nós estamos falando de uma unidade, pessoas que vivem em união e que formam um só corpo. E nessa noite eu quero trazer aqui uma palavra sobre as 10 lições, ou algumas lições, 10 lições sobre unidade. Eu vou tentar falar aqui em pouco tempo, por causa do nosso horário, mas 10 lições sobre unidade que nós tiramos da palavra de Deus. Primeiro, nós precisamos entender que a unidade é o estado de ser único, ou qualidade de ser um só. Quando nós pensamos em igreja, nós não pensamos quadrangular, não pensamos assembleia, não pensamos universal. Nós pensamos igreja como uma única igreja, chamada por Cristo. Jesus disse para os fariseus: muitas prostitutas e ladrões virão e entrarão na frente de vocês no reino dos céus. Para os fariseus, os religiosos, isso era um absurdo. Eles podiam pensar assim: poxa, eu que estou aqui na igreja o tempo todo, eu que estou estudando as escrituras há muitos anos, como assim prostitutas e ladrões vão entrar na minha frente no reino dos céus? Porque o Senhor veio chamar a igreja, e a igreja não tem separações, não tem divisões, são todos aqueles que Ele chamou. Unidade é estado de ser um, ou de ser único. União é um encontro de pessoas. União é quando existem vários indivíduos reunidos. É igual as batatas aqui. Várias batatas juntas. Mas se você pegar elas e amassar, elas viram um só purê. Não é esse o exemplo que nós demos? Jesus usava exemplos simples. E é assim que nós ilustramos a igreja. A primeira lição sobre unidade nesta noite. Unidade e união são estados diferentes. Pode-se estar unido, mas não ter unidade. Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão amável é que os irmãos vivam em união. Nós estamos aqui, irmãos, unidos nesta noite, reunidos, cada um com a sua individualidade, com a sua subjetividade, cada um com o coração de um modo. Talvez eu estou aqui falando, seu coração está aí pensando em coisas que você precisa resolver, seu coração esteja preocupado, mas há um mistério tão grande da parte de Deus para nós que somos a igreja, que é de nós nos reunirmos, e quando Deus olha para nós, Ele vê apenas um povo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vocês são raça eleita, sacerdócio santo do Senhor, povo adquirido por Deus. Deus olha para mim, para você, conhece as nossas individualidades, as nossas questões pessoais, mas Ele olha e quer ver na igreja um só povo, um só coração, um só pensamento. A segunda lição que nós temos sobre unidade é: a unidade foi um pedido de Jesus ao Pai. A igreja viver em unidade, irmãos, ser uma só, e nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, é tão importante, tão importante, tão importante, que foi nada mais, nada menos que uma oração de Jesus ao Pai. Ele se importou tanto com isso, Ele queria tanto isso, que Ele pediu isso ao Pai. João capítulo 17, abra comigo aí a Bíblia, e vamos ler a palavra do Senhor, que é o que mais importa. João 17, versículo 11, é a oração sacerdotal do Senhor. Ele fez essa oração poucos instantes antes de ser preso, e João registrou ela aqui para nós. Versículo 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou, Pai, para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e os protegi. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra,
e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, Pai, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Agora a parte que nos toca. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A unidade, então, irmãos, ela foi um pedido de Jesus ao Pai. E ele estava indo embora, irmãos. Ele estava dando as suas palavras de despedida. Quem leu o Evangelho de João, a partir do capítulo 13, vê Jesus se despedindo e preparando o coração dos discípulos para aquilo que havia de acontecer. E a oração que ele fez por eles e por nós é nada mais, nada menos que: Pai, eu te peço que eles sejam guardados no seu nome. E uma vez guardados no seu nome, eles sejam um, como eu e o Senhor somos. Cristo estava aqui, irmãos, mas ao mesmo tempo que ele estava aqui, ele estava também no Pai. Quem olhava Cristo caminhando aqui, irmãos, podia ver as características de Deus, o Pai, dentro dele. Quem via as obras que ele fazia, e ele dizia: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai está em mim, eu faço as obras de meu Pai. Ele e o Pai, irmãos, uma vez que ele ainda era homem aqui, eram apenas um. E Jesus então está orando e pedindo ao Pai que nós pudéssemos também ser um, como ele e o Pai eram um. Isso talvez dê um nó na nossa cabeça, mas há algo aqui que precisamos entender. Como é que vários indivíduos com pensamentos diferentes, com opiniões diferentes, com sentimentos diferentes, podem se tornar um só? O nome do Senhor é que nos guarda. Que nome é esse, irmãos? O nome santo e poderoso. Quando Deus apareceu a Moisés, em Êxodo capítulo 3, o Senhor falou com Moisés assim: vai, Moisés, e fala com o faraó em meu nome, fala que eu mandei você. Moisés então perguntou assim: mas Senhor, quando eles perguntarem o seu nome, o que é que eu vou dizer? O Senhor virou para Moisés e disse assim: eu sou o que eu sou. Isso no original hebraico significa: eu existo por mim mesmo, as coisas acontecem através de mim e pela minha palavra, tudo subsiste em mim. Esse nome poderoso de Deus virou mandamento. O quarto mandamento, se eu não estou enganado, que fala assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus passou a ser santificado. O Senhor Jesus, quando estava orando, ele pediu: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Esse nome veio sobre mim e sobre você, veio sobre a igreja. O Senhor Jesus estava orando para que nós permanecêssemos neste nome. Como é que somos um? Quando tomamos sobre nós o nome de Deus, quando as nossas atitudes são para santificar o nome de Deus, eu deixo de pensar em mim mesmo e passo a pensar no outro. É impossível que haja um relacionamento se eu não abrir mão de mim mesmo pelo outro. O que Cristo veio nos ensinar, irmãos, é a empatia, é você se colocar no lugar do outro, assumir a condição do outro, pensar no sofrimento do outro, assumir o sofrimento do outro. Dessa forma seremos um. O nome dele está sobre nós, está em nós. Quando o mundo olhar para nós, ele vai ver um nome santo, não vai entender, de cara eles não vão entender, de cara eles vão pensar duas vezes: o que é que essa pessoa tem de diferente? O nome do Senhor. Quem Deus é. Quem olhava para Jesus via quem Deus era. Quem olha para mim, para você, precisa ver quem Deus é. A terceira lição que nós temos sobre unidade é: o nome do Senhor nos guarda das divisões.
A união, irmãos, vem antes da unidade. Para que haja união, precisa haver relacionamento. Precisa haver proximidade. Para que haja união, irmãos, precisa haver, ou melhor, para que haja unidade, precisa haver união. Precisa haver contato. Atos capítulo 2, versículo 1. Conta do Pentecoste. Relata a história do Pentecoste. E a Bíblia diz assim: estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que é que promove, irmãos, a unidade da igreja? O Espírito Santo. Antes do Espírito Santo vir, estavam todos reunidos. Veja bem que não é fácil estar reunido. Talvez você pense assim: poxa vida, então para ser uma igreja em unidade, a única coisa que eu preciso é estar junto. Mas estar junto, irmãos, é difícil. Porque nem sempre nós vamos bem com a cara uns dos outros. Paulo escreve aos Coríntios e diz assim: eu queria falar para vocês de coisas espirituais, mas eu não posso, porque vocês ainda são carnais. Vocês ainda têm no meio de vocês contendas, divisões, separações. Eu sou desse time, você é do outro. Eu não gosto de você, eu não tenho contato com você. Não pode haver unidade enquanto houver carnalidade. Não pode haver unidade enquanto estivermos separados. Às vezes estamos juntos, mas distantes um do outro. Quando um casal de namorados passa a não se gostar mais, é terrível isso. Mas quando um rapaz deixa de gostar da moça, talvez ele ainda esteja junto com ela, mas o pensamento dele não está. E o sentimento que se tem é: estamos juntos. Às vezes a igreja é assim, estamos juntos, mas tão distantes uns dos outros, tão afastados das necessidades uns dos outros. Eu estou falando para vocês, vocês são jovens, talvez esteja pensando assim: poxa vida, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu digo para você, tudo. O propósito de Deus para mim e para você é viver em comunidade, viver como se fôssemos um só. Sabe, irmãos, quando a equipe de louvor se coloca aqui para adorar a Deus, como foi agora há pouco, o desejo deles, eu sei disso, irmãos, o desejo deles é que todo mundo possa adorar, sabe? É que todo mundo possa ser cheio do Espírito Santo, é que todos possam se envolver. Eu não estou dizendo que todos vão falar línguas, não vão todos. Não estou dizendo que todos vão chorar, nem todos vão chorar. Não estou dizendo que todos vão rolar por aí, não, nem todos vão rolar. Mas eu estou dizendo quando o coração é um só na adoração. Esse é o propósito de Deus. Para que isso aconteça, você tem que fazer igual as batatas. Você tem que ser cozido no alto fogo, abrir mão da sua vontade. As suas resistências precisam ser dissolvidas e a sua casca que já não presta precisa ser tirada, para que você venha se unir com o seu irmão e se tornar um só purê. A união precede a unidade. Precisamos estar juntos para que o Espírito venha. Estavam todos reunidos, o Espírito Santo desceu e mudou a história da igreja. A quinta lição sobre a unidade é: o elo que liga as pessoas e as faz ser um é Jesus, é o Espírito. Quanto mais divididos somos, menos de Jesus nós teremos. Isso que eu vou falar agora é triste. Quanto mais divisões nós temos, quanto mais ciúmes, porfias, invejas, quanto mais contendas, dificuldades de relacionamento, menos de Jesus nós temos em nós. Quanto mais incapacidade de perdoar, menos de Jesus nós temos em nós. Os cristãos estão sem Jesus. Que ironia. Quanto mais dificuldade você tem de olhar nos olhos do seu irmão e encará-lo, quanto mais dificuldade você tem de dizer ao seu irmão: eu te amo, mesmo que eu não sinta isso, eu escolho te amar. Quanto mais dificuldade você tem de fazer isso, menos de Jesus existe em você. Quanto mais dificuldade você tem de aceitar os erros do outro, menos de Jesus existe em você, porque Jesus fez isso o tempo todo. Trouxeram uma mulher adúltera diante dele e eles falavam: mata ela, taca pedra nela. O Senhor levantou os olhos e falou: quem não tem pecado, começa a tacar pedra nessa mulher. E eles foram embora. O Senhor ergueu os olhos para ela e disse: onde estão os seus acusadores?
Se tivesse alguém ali que pudesse tacar pedra nessa mulher, esse alguém seria Jesus, porque ele não tinha pecados, mas ele se colocou no lugar dela. Na cruz, ele estava carregando uma cruz que pertencia a mim e a você. Ele se colocou no nosso lugar. Aqueles soldados cuspiam, batiam, chicoteavam, ele sangrava por nós, ele derramava o seu sangue, era um projeto de Deus, tinha uma expiação a ser feita, ele precisava derramar a sua alma na morte, e quando ele fez isso, ele estava oferecendo perdão para quem cuspia nele. Quanto mais de nós mesmos tem, irmãos, nos relacionamentos, quanto mais do nosso egoísmo, menos de Jesus. O cimento que une os tijolos numa parede, como nós vimos aqui, é uma ilustração do que Cristo faz entre nós. Ele nos liga, Ele faz com que haja conjunção, e as nossas diferenças são tiradas. Sabe as diferenças? Você pode achar que não tem diferença de um tijolo para o outro, mas de um tijolo para o outro tem muitas diferenças. As diferenças são eliminadas quando o cimento junta eles, quando o cimento entra dentro deles, formando uma só parede, ou uma só unidade. Cristo em nós é que promove a unidade. Sexta lição sobre a unidade. A unidade torna a igreja indestrutível no Senhor. Gênesis capítulo 11, irmãos, nós temos um exemplo. Um homem chamado Nimrod, era um homem valente na antiguidade. Ele reuniu os homens da terra dele lá e falou assim: vamos construir uma torre, e essa torre vai tocar os céus. Esse homem ambicioso conseguiu, irmãos, reunir aqueles parceiros dele e começaram a construir essa torre. A ambição dele foi tão grande, o propósito dele era tão firme, tão firme, tão firme, que Deus olhou do céu e falou assim: eu vou descer e vou confundir esses caras, porque se eles fizerem juntos, eles vão conseguir. Ninguém poderá detê-los se eles conseguirem ficar unidos, se eles forem um só no seu propósito. O Senhor desceu e confundiu as línguas, fez com que houvesse confusão, e assim eles se separaram. O resultado foi que a torre não foi construída. Ou seja, nós aprendemos que a igreja, uma vez unida, a igreja, uma vez que é uma unidade no Espírito, Paulo fala disso em Efésios capítulo 4, quando temos o vínculo da paz, a unidade do Espírito, quando somos um, nos tornamos indestrutíveis. Nada pode contra a igreja, nada pode contra mim, contra você. Eclesiastes diz: o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, é melhor serem 2 do que 1, porque assim se tem melhor paga do seu trabalho. Se estivermos juntos, em Cristo somos indestrutíveis. Mateus capítulo 16, versículo 19 ou 18, o Senhor está falando com Pedro e ele disse assim: você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As artimanhas de Satanás, irmãos, contra nós, ela vem em forma de separação, porque Satanás entende de palavra de Deus, entende de leis espirituais. E o próprio Jesus disse: uma casa dividida não subsistirá. As armas pesadas de Satanás contra um grupo como nós é causar divisões e separações. Mas se nós estivermos juntos, se nosso coração for um, nós nos tornamos indestrutíveis. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sétima lição é: a unidade da igreja move a realidade do mundo. Jesus disse: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e lhes darei as chaves do reino dos céus. Mateus 16, 19. Tudo que for ligado na terra terá sido ligado no céu, tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Como é que é esse negócio de ligar na terra e ligar no céu? Quando nós somos um, nós temos nas mãos a chave do reino dos céus. Tem alguém me entendendo aqui, irmãos? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Quando a igreja é um, ela tem as chaves do reino dos céus nas mãos, e ela abre portas e fecha portas. Existem situações, irmãos, que são embaraçosas, porque nós não entendemos o conceito de unidade, porque nós só pensamos em nós mesmos. Existem situações no mundo, irmãos, problemas no mundo,
que acontecem porque a igreja não vive unidade. Existem situações nas nossas vidas que não mudam porque nós só pensamos em nós mesmos, porque nós não sabemos o que é unidade. Darei a vocês a chave do reino dos céus. Tudo que vocês ligarem, irmãos, para ser ligado algo, precisa ser junto. Tudo que vocês ligarem, será ligado também no céu. Tudo que vocês desligarem, será desligado no céu. Existem maldições que não são quebradas porque nós não vivemos em unidade. 8ª lição, para nós terminarmos. Existe diferença em orar juntos e orar como um só. Isso aqui é incrível. Todos os dias nós oramos aqui na igreja por um propósito chamado Projeto de Vida. E a gente fala assim, convida alguém para orar com você pelo seu projeto de vida. E você dá a mão e começa a orar por aquela pessoa. Orar juntos é uma coisa. Orar como se nós fôssemos um só é outra coisa. Esse eu vou ter que ler. Atos capítulo 12, ou melhor, Atos capítulo 4, versículo 24. Não precisa de você abrir não, mas lá na sua casa você lê. Atos 4, 24. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo o que há neles, que disseste por intermédio do teu Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a quem tu ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Esses caras da igreja primitiva oraram juntos. Estavam juntos no mesmo lugar, resolveram orar. Mas a unidade deles, irmãos, era tão violenta, que eles não oraram cada um de um jeito. A Bíblia diz que eles oraram unânimes, ou seja, numa só voz, num só coração. O que eles pediram juntos. Um purê de batata. O desejo do coração deles era um só. Quando nós oramos como um só, Deus vê a igreja orando. Por isso Ele nos ensinou uma oração só: Pai Nosso. Porque as coisas que a igreja precisa estão embutidas nessa oração. O que eu e você precisamos? Que o nome dEle seja santificado, que o reino dEle venha, que a vontade dEle se faça, que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele nos dê o pão que é Cristo, que Ele nos livre das tentações, que Ele nos guarde do mal. Disso que precisamos. Orar como se fôssemos um só coração, um só pensamento. 9ª lição: se Cristo está em nós, logo somos um só nele, e por sua vez o amor do Pai está em nós. Olha só isso aqui, irmãos. Meu Deus do céu. Jesus estava orando, João 17:20, nós lemos aqui já. Ele fala assim: Pai, eu lhes dei a minha glória, para que eles sejam um como nós somos. Nós falamos aqui, ano passado, o ano todo, sobre a esperança da glória. Nós sabemos que Colossenses 1:27 diz que é Cristo em nós, essa esperança de glória. Cristo veio, se fez homem, morreu, subiu aos céus e foi recebido na glória. Ele deixou em nós sementes de glorificação. Existe em nós uma esperança de entrarmos na glória como Ele entrou. Aqui, em João 17, Ele está dizendo: Pai, eu lhes dei a glória que o Senhor me deu, para que eles sejam um. Se Cristo está em nós, verdadeiramente, nós somos um. E se nós não somos um, será que Cristo realmente está em nós? O que é ser um, querido?
é você amar mais o outro do que a você mesmo. É você não ter dificuldade de olhar nos olhos do irmão. Isso é ser um. É você orar mais pelos outros do que por si mesmo. O único mandamento que ele nos deu foi: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo, ou como se fosse você mesmo. Isso é ser um. Isso só é possível se Cristo realmente estiver em nós. 10ª lição: a glória que Cristo nos transmitiu foi dada pelo Pai. Nela somos um. Assim somos aperfeiçoados na unidade. Logo, ela será perfeita somente quando entrarmos na glória de Cristo. Se formos um, o mundo conhecerá que Cristo foi enviado e que o Pai nos amou. Ouça isso. A nossa unidade nunca vai ser perfeita. Você sempre vai encontrar no meio do purê de batata um pedacinho de batata que não foi amassado. É ou não é? A nossa unidade, irmãos, nessa terra nunca será perfeita. Nós sempre vamos ter, às vezes, um problema. Só que quando você acha um carocinho de batata no meio do purê, você pega o garfo e amassa ele. Todas as vezes que nós tivermos um problema, ele precisa ser resolvido. Para isso o Senhor nos deu o seu Espírito e a sua palavra. A nossa unidade só será perfeita quando Ele abrir os céus, vier na sua glória com os seus santos anjos e nos chamar pelo nome. Aí seremos perfeitos como Ele é, seremos como Ele também é. Se formos um, irmãos, se nós estivermos unidos, Jesus disse aqui no versículo 22, o mundo vai saber que Jesus foi enviado pelo Pai e que o Pai nos amou. Se nós conseguirmos tirar as nossas diferenças, tirar as nossas divisões, as pessoas vão vir, vão olhar para nós e vão dizer: nós cremos que o Pai enviou Jesus e que Ele nos amou. O segredo de ganhar almas, irmãos, é vivermos com essa unidade. Existem empecilhos à unidade, na maioria das vezes relacionado a eu mesmo, a você mesmo. Na maioria das vezes relacionado ao nosso próprio egoísmo próprio de cada dia. Cristo está nos chamando, Cristo está nos recrutando ao arrependimento, a mudar a mentalidade. Usando por último o exemplo do soldado. Numa corporação, num exército, o soldado precisa mudar o seu modo de pensar, para que no exército ele seja um só. Para que no exército ele dê a sua vida em favor do outro, se for preciso. O Senhor está nos chamando, irmãos. Fica de pé no seu lugar.
Por isso ele nos ensinou uma oração só. Pai nosso,